Hoje eu vou falar sobre o Web Cache Deception. E para isso eu vou utilizar os laboratórios da Portswigger e também parte da documentação relacionada a esse tema. Porque tem algumas imagens, alguns tópicos que são bem interessantes que dá para aproveitar nessa explicação. A teoria seria basicamente você conseguir burlar o cache da aplicação para fazer com que ele armazene informações dinâmicas ao invés de informações estáticas. Porque normalmente os caches, eles são feitos, né? Eles possuem como intuito, objetivo de armazenar informações estáticas, como por exemplo arquivos JavaScript, arquivos de imagem, e servir esses arquivos de forma mais rápida para os usuários. Por quê, né? Bom, basicamente para que o usuário ele não tenha que fazer uma request que chegue no Origin Server, e aí o Origin Server retorna para esse usuário a response. Para que fazer isso se as informações são estáticas, né? Ou seja, elas não mudam. Num arquivo de JavaScript, num arquivo de imagem, por exemplo, eles podem ser muito bem armazenados dentro desse cache, e aí o usuário simplesmente faz a requisição para o cache vê que essa informação já existe através de cache keys, tanto que informações da request, né, que o usuário está fazendo, e com base nessas informações da request, ele consegue verificar se essas informações, né, se bate com o que está configurado nele, ou seja, se essas informações vão ser armazenadas ou não dentro dele. Basicamente, o fluxo de uma request, ele vai passar do usuário, ele chega no cache, o cache vê ou não se ele tem essa cache key, ou seja, se ele tem dentro dele armazenado essa cache key para já servir a resposta para o usuário. Se ele não tiver, ele faz um forward dessa request, vai para o Origin Server. O Origin Server tem essa resposta, então ele envia para o cache, e aí o cache retorna para o usuário. Aí, se o usuário tentar fazer essa request mais uma vez, a request ela não vai para o Origin Server, ela vai diretamente para o cache e já retorna para o usuário. Isto é, vai facilitar muito essa comunicação, porque vai ser uma comunicação mais eficiente, mais rápida, né? Porque ao invés da request ter que passar para o cache faz um forward para o Origin Server, o Origin Server responde para o cache retorna para o usuário, simplesmente a informação vai do usuário para o cache já tem a resposta e já retorna para o usuário. Então, uma forma muito mais prática. Mas aí vamos ver como realmente a gente consegue explorar isso e fazer com que o cache armazene as informações dinâmicas. Nesse exemplo, o que a Porttrigger está tentando fazer é exemplificar esse tipo de ataque, como por exemplo, um usuário específico do sistema, ele está fazendo uma chamada do tipo GET para a rota barra profile ponto e vírgula a.js. Esse ponto e vírgula a.js está sendo colocado aqui na request com o intuito de burlar o cache da aplicação e o Origin Server. Por quê, né? Basicamente, a request ela tem essa rota, tem um arquivo com extensão JavaScript e tem esse ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele serve para delimitar a request. Na verdade, a rota em si, né? Porque profile, ponto e vírgula, delimitou a.js. O que, na verdade, o Origin Server ele vai ler dessa informação toda. Ele vai ler somente o get barra profile. Quando chega essa request get barra profile para ele, ele fala, ok, eu conheço esse usuário, né? Ele está autenticado no sistema, eu vou retornar as informações referentes a ele. Então, essas informações vão chegar no usuário. Porém, elas vão passar pelo cache. E aí que está o problema. O que o cache vai ler? Ele vai ler o get barra profile ponto vírgula a.js. Se dentro dele tiver uma regra que basicamente faça com que ele veja a rota e verifique se é uma extensão JavaScript, é uma extensão de imagem, e se ele detectar isso, ele salva dentro dele essa informação, essa resposta, então, nesse caso, ele vai armazenar, porque o arquivo está terminando com .js, ou seja, uma extensão JavaScript, né? Um arquivo JavaScript. Então, ele vai armazenar essa informação dentro dele. Então, o fluxo seria: o usuário faz esse tipo de requisição, vai bater no cache, o cache não conhece essa resposta, ele não tem essa cache key ainda, ele vai fazer um forward dessa informação para o Origin Server, aí o Origin Server ele vai retornar para o cache essa resposta.
Essa resposta, essa request, na verdade, tem esse ponto .js, portanto, ele vai armazenar essa resposta dentro dele e vai retornar para o usuário. Só que aí que está o ponto, né, e o problema central relacionado a essa vulnerabilidade. O que acontece se uma pessoa não autenticada, um outro usuário da aplicação, um atacante, por exemplo, como está ilustrado nessa imagem, ele fizer essa mesma request, get barra profile ponto e vírgula a.js. Bom, a request basicamente vai bater no cache e vai ser retornada para ele, porque o cache tem essa cache key. Então ele vai simplesmente retornar a resposta relacionada a ela pro atacante. Então o atacante, por sua vez, vai conseguir enxergar todas as informações referentes a esse usuário. Aí que mora o problema. Qualquer outro usuário, qualquer usuário não autenticado, por exemplo, ele batendo nessa mesma request durante um certo período de tempo configurado no cache, vai conseguir acessar as informações referentes a esse usuário em si. Agora vamos entrar na parte prática dessa exploração dessa vulnerabilidade, o Web Cache Deception. Para isso, eu escolhi o primeiro laboratório da Portswigger, que é o Exploiting Path Mapping for Web Cache Deception, e o objetivo desse laboratório é encontrar a API Key do usuário Carlos. Para isso, ele passa para a gente as credenciais de acesso do winner, tem a senha Peter, e os laboratórios da Portswigger funcionam mais ou menos dessa forma. Eles normalmente passam credenciais ou então alguma informação útil que você precisa para explorar esse laboratório em si. Depende do objetivo do laboratório, depende da vulnerabilidade que você tem que explorar, mas funciona mais ou menos assim. E, bom, basicamente vamos então acessar o laboratório, clicando nesse botão. Ok, carregou para a gente o laboratório, a URL específica. Agora basta a gente abrir o Burp Suite e começar a brincadeira, né? Bom, aqui a gente está no Burp Suite. E basicamente o que eu sempre faço, eu vou aqui na aba Proxy e clico aqui em Open Browser para abrir direto no navegador. Guest Mode e basta acessar a URL desse exercício específico. Ok, carregou aqui no navegador. Aí eu entro aqui no Burp Suite, vou em HTTP History. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre o Burp Suite em si, porque ele tem diversas funções, né? Como vocês podem ver, diversas abas, cada uma com funções específicas. Mas aqui para esse vídeo, eu já vou mais direto ao ponto. Mas realmente, podem deixar no comentário que eu posso fazer vídeo explicando profundamente a ferramenta em si. Bom, beleza. Aqui a gente consegue ver nossas requests, as respostas. Para esse exercício, nós podemos clicar em My Account, porque a gente teve, né, as credenciais de acesso desse usuário, chamado Winner. Então, o usuário Winner, senha Peter, a gente consegue logar. E olha que interessante, quando a gente loga como usuário Winner, a gente já recebe uma API Key, com esse valor aqui. Vamos verificar isso na response relacionada ao Burp Suite. Então, quando a gente faz uma chamada get em My Account, a gente tem essa resposta aqui. Se a gente descer, a gente tem a API Key do usuário winner, igual está mostrando no nosso browser. O que eu sempre faço é um Command R ou Ctrl R para a gente jogar para o repeater, para a gente conseguir ficar repetindo essa request várias vezes, para poder mudar alguns parâmetros, mudar valores, para a gente ver como que o que que é a resposta, né? O que que nos traz o servidor, o que que nos traz de resposta esse servidor. Bom, a HTTP 200 ok, beleza, a mesma resposta que a gente teve anteriormente, né? Tudo certo. A API key do usuário winner. Agora que entra o objetivo em si do laboratório. Porque como eu já havia falando, a gente está estudando sobre o Web Cache Deception. Então a gente precisa conseguir enganar o cache da aplicação para que ele faça o store, né, armazene as informações sensíveis. Nesse caso, a gente encontrou uma rota sensível, porque essa rota revela a API key do usuário. E a gente precisa fazer com que essa informação entre no cache da aplicação. Vocês podem ver que não tem nada de cache aqui. O que que a gente pode fazer? A gente pode testar algumas rotas, né? Como, por exemplo, uma rota de teste. Só para ver se a aplicação, ou seja, o Origin Server, vai retornar a mesma informação que ele está retornando para a gente agora. Isto é, vamos mudar essa rota e verificar se ele
se o Origin Server ele deleta, digamos assim, ele normaliza, né, tudo que está nesse teste aqui para frente, ou seja, ele pega somente o my account ou não. Então, se a gente der um send, ó, a gente consegue ver que a gente obteve a mesma resposta anterior. Isto é, ele está ignorando totalmente o barra teste. Ele está pegando somente o barra my account. Ok, se a gente tem essa informação, como que a gente consegue, né, de fato explorar, fazer com que o cache entre em ação? Porque até então a gente não está armazenando nada no cache. A nossa request está passando direto para o Origin Server, igual eu tinha explicado anteriormente. Não está batendo realmente no cache. Bom, podemos testar algumas extensões. Lembra, igual eu falei, se a gente testar, por exemplo, extensões de JavaScript, extensões de texto, extensões de imagem, pode ser que a gente bata no cache, né? Porque o cache tem uma regra para armazenar essas informações. Então, por exemplo, .js. Vamos enviar a request. Olha só que interessante. Aqui a gente agora já bateu no cache. Ó, primeiro a gente tem esse parâmetro chamado de cache control, que tem um max age de 30, isto é, o cache ele está configurado para ser armazenado por 30 segundos. Depois disso, a gente vai ter um miss, porque o cache não vai mais ter essa informação. Age significa que o tempo atual é de 0 segundos, ou seja, porque a gente acabou de enviar essa request, então esse cache ele ainda não existe, não existe essa resposta ainda no cache. O cache, na verdade, ele fez um forward para o Origin Server, igual eu tinha explicado na teoria realmente, né? Aí esse Origin Server vai voltar para o cache, aí sim o cache vai armazenar a informação e vai responder para a gente. Então, por enquanto, a gente pode ver que o Xcache é miss, porque não tem essa informação, essa response dentro do cache. Ele teve que ter feito um forward para o Origin Server e daí voltar para ele. Se a gente mandar essa request novamente, é para dar um Xcache e hit agora, ao invés de miss, porque essa informação já vai ter no cache da aplicação. Porém, como eu estou conversando com vocês e já passou de 30 segundos com certeza, então, na verdade, vai dar um Xcache miss novamente. Quer ver? Ó, Xcache miss de novo. Porém, se eu mandar rápido, né, antes de 30 segundos, vocês vão ver o age. O age agora é de 6. E agora o Xcache é hit, porque essa informação agora está no cache. Então nossa request bateu no cache, o cache já retornou para a gente, e não foi para o Origin Server. Então, de novo, por exemplo, 21, e aqui max age 30. Quando chegar aqui em 30, simplesmente vai zerar, então vai dar um Xcache miss. Vai ter que ser feita uma nova request para o cache armazenar a informação novamente. Então, vamos ver. Ó, Xcache miss. Porque já passou, o age já foi superior ao max age de 30. Logo, Xcache miss novamente. Então, acho que deu para vocês entenderem essa parte, né? Então, mandamos de novo. Deu um hit novamente. Ok. Agora, como é que a gente vai conseguir explorar isso daqui? Ou seja, como é que a gente vai conseguir a API key do usuário Carlos e não do winner? Porque essa é a minha API key. O usuário winner sou eu que loguei com ele. Agora eu preciso da API key do usuário Carlos. E esse que é o desafio desse laboratório. Então agora, para a gente fazer com que o usuário Carlos da aplicação, ele mesmo faça esse get para esse endpoint específico, para que as informações dele, ou seja, esse API key dele, seja salvo no cache e a gente consiga fazer um request para esse mesmo endpoint e obter esse API key referente ao usuário Carlos, a gente consegue utilizar o exploit server do próprio laboratório. Então, se a gente clicar aqui em Go to Exploit Server, a gente consegue craftar um exploit para enviar para esse usuário. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente usar um script, como um JavaScript, um script document.location e redirecionar para a nossa URL do laboratório, ou seja, para essa URL aqui. Então, a gente pode redirecionar para esta daqui, para o my account e qualquer coisa na frente, né, com o final .js. Nesse exemplo, a gente estava usando teste.js. A gente pode continuar. Então, se a gente colocar um barra teste.js e fechar
a nossa tag de script, então logo a gente vai conseguir enviar esse payload aqui, esse exploit, na verdade, para o usuário Carlos. Ele acessando esse exploit, a gente vai conseguir obter a API key referente a ele. Então a gente basicamente clica em Deliver Exploit to Victim. Daí a gente tem que esperar um pouco, né, para o usuário, no caso, acessar esse nosso exploit, né, para que ele visite essa página aqui específica. Aí ele visitando essa página, vai ser salvo no cache da aplicação. E a gente fazendo esse mesmo request, a gente consegue visualizar as informações. Então, se a gente acessar essa mesma URL que a gente acabou de enviar para o usuário Carlos, vamos ver se ela está no cache da aplicação. Ó, agora como vocês podem ver, aqui your username is Carlos e a API key dele é essa daqui. Então o usuário Carlos acessou esse nosso exploit, que redireciona basicamente para essa URL aqui. E quando a gente acessa essa URL novamente, a gente consegue as informações do Carlos, porque elas estão no cache da aplicação. Então, esse realmente é o problema, né? Essa vulnerabilidade da aplicação. Porque esse tipo de ataque, ele realmente explora isso. Ó, dessa forma, a gente conseguiu informações sensíveis, informações dinâmicas, que são pertencentes ao usuário Carlos, mas nós, sem autenticação nenhuma, a gente consegue obter as informações dessa vítima, no caso, né? Então, se a gente copiar essa API key e vir aqui em Submit Solution, a gente cola e dá um OK. Então, isso daqui a gente fecha o laboratório, que esse foi o objetivo, né, de conseguir a API key do usuário Carlos. Bom, é isso para o nosso primeiro vídeo daqui do canal e gostaria que vocês deixassem nos comentários sugestões, dicas, o que eu posso abordar nos próximos vídeos, se vocês têm mais interesse no Burp Suite, por exemplo, né, igual eu tinha falado, eu posso entrar mais a fundo em detalhes sobre ele, ou a gente pode explorar novas vulnerabilidades, ou então ir aumentando o nível desses laboratórios. E é isso, muito obrigado e até mais.